Era só nas costas. Foi exatamente isso que eu disse naquele dia. Mas a verdade é que aquela massagem acabou abrindo uma porta que eu jamais imaginei atravessar. Sou casada. E nunca pensei que uma situação tão simples dentro da minha própria casa fosse mexer tanto comigo. Enquanto escrevo isso, ainda consigo lembrar do silêncio estranho daquele dia. Meu marido Tiago na sala assistindo televisão e eu no quarto esperando o massagista chegar. O nome dele era Marcos. Eu só queria aliviar uma dor nas costas. Mas algumas dores. A gente descobre que não estão exatamente onde imaginava. E foi naquele momento, quando ouvi a campainha tocar, que algo começou a mudar dentro de mim, mesmo antes de eu entender o porquê. Continue assistindo, porque o final é algo que ninguém espera. Olá, me chamo Clarice, tenho 31 anos, sou casada com o Tiago há alguns anos e até aquele dia minha vida seguia tranquila, quase previsível demais. Eu estava sentada na beira da cama esperando o massagista que uma amiga havia indicado. Minhas costas andavam doendo muito nos últimos dias e eu só queria relaxar um pouco. Nada além disso. Pelo menos era o que eu pensava naquele momento. Quando ouvi a porta da sala abrir, percebi que ele tinha chegado. Meu marido estava na sala, conversando com ele de forma bem natural, como se fosse apenas mais um prestador de serviço entrando em casa. Aquilo até me deixou mais tranquila. Mas quando Marcos apareceu na porta do quarto, por um segundo eu perdi o foco do que estava pensando. Ele era mais jovem do que eu imaginava. E muito bonito também. Alto, postura calma, aquele tipo de olhar que transmite segurança. Naquele instante, eu apenas sorri de forma educada, tentando agir com naturalidade, como se não tivesse notado nada além do profissional que estava ali para trabalhar. Mas a verdade é que, enquanto ele preparava a maca portátil no canto do quarto, minha mente começou a ficar estranhamente consciente da presença dele ali. E pelo jeito que ele evitava me olhar por muito tempo, tive a leve impressão de que ele também tinha percebido algo. Mesmo assim, nenhum de nós disse nada. Ele manteve um tom totalmente profissional, perguntando onde exatamente estava a dor, enquanto eu explicava, tentando parecer tranquila. Só que por dentro, eu sentia uma pequena tensão difícil de explicar, como se o ambiente tivesse ficado um pouco mais silencioso do que o normal. Quando me deitei para começar a massagem, ouvi ao fundo a televisão da sala onde Tiago estava assistindo. Aquilo deveria ter me deixado completamente à vontade. Mas curiosamente fez meu coração bater um pouco mais forte. Era estranho perceber como algo tão simples estava despertando pensamentos que eu nunca imaginei ter. E foi quando as mãos de Marcos tocaram minhas costas pela primeira vez, que eu senti que aquela tarde talvez não fosse tão comum quanto parecia. No começo, tudo parecia exatamente como deveria ser. As mãos de Marcos se moviam com cuidado, pressionando alguns pontos nas minhas costas, enquanto ele explicava, em voz baixa, que certas tensões acumuladas podiam causar aquela dor constante. Eu concordava em silêncio, tentando me concentrar apenas no relaxamento. Mas minha mente insistia em perceber cada detalhe daquele momento. Havia algo estranho na forma como o quarto parecia mais silencioso do que o normal. De vez em quando, eu ainda ouvia o som da televisão vindo da sala, lembrando que meu marido estava ali, completamente tranquilo. Aquilo deveria tornar tudo simples e comum, mas, curiosamente, fazia meu coração bater um pouco mais forte. Mas antes de seguir, se você curte histórias envolventes como essa, deixa seu like e se inscreve no canal Confissões e Desejos. Isso nos incentiva a trazer muito mais. Agora sim, de volta à história. Enquanto Marcos continuava a massagem, ele comentou que meus ombros estavam muito tensos, como se eu carregasse preocupações há tempo demais.
A maneira calma com que ele dizia aquilo me fez refletir por um instante. Talvez ele estivesse certo. Talvez eu realmente estivesse guardando coisas que nunca dizia em voz alta. Em alguns momentos percebia que ele parava por um segundo, como se estivesse medindo o próximo movimento com cuidado. Não havia nada de errado na atitude dele. Ainda assim, algo no ar parecia diferente, difícil de explicar. Era como se duas pessoas estivessem tentando ignorar pensamentos que preferiam manter apenas dentro da própria cabeça. Eu mantinha os olhos fechados, tentando me convencer de que aquilo era apenas uma sessão de massagem comum. Mas dentro de mim havia uma curiosidade silenciosa, quase perigosa, que eu nunca tinha sentido antes, e isso me deixava ao mesmo tempo inquieta e estranhamente consciente de cada segundo que passava. Foi então que Marcos disse, em tom baixo, que precisaria ajustar um pouco a posição para aliviar melhor a tensão. Naquele momento, senti que algo dentro de mim hesitou, como se uma pequena voz perguntasse até onde aquela situação ainda era apenas uma massagem. E foi nesse instante que percebi que aquela tarde estava prestes a ultrapassar uma linha que eu jamais pensei em cruzar. Naquele instante em que Marcos ajustou a posição das mãos nas minhas costas, algo dentro de mim ficou inquieto. Não era apenas a massagem, era o silêncio do quarto, o som distante da televisão na sala e a sensação de que eu estava diante de uma escolha que nunca imaginei enfrentar. Quando virei um pouco o rosto para o lado, nossos olhares finalmente se encontraram de verdade. Foi rápido, mas intenso o suficiente para dizer muito sem nenhuma palavra. Eu percebi que ele também estava lutando contra aquele mesmo cuidado profissional que tentávamos manter desde o começo. Por alguns segundos, ninguém disse nada. O tempo parecia mais lento. Eu só conseguia ouvir minha própria respiração e sentir o peso daquela proximidade que já não parecia tão simples quanto antes. Foi então que eu me sentei na cama devagar, ainda tentando entender o que estava acontecendo dentro de mim. Marcos ficou parado por um instante, como se estivesse esperando algum sinal meu. E talvez tenha sido exatamente isso que eu dei. Um silêncio que falou mais do que qualquer frase. Não houve pressa, nem palavras impulsivas. Apenas um momento em que duas pessoas deixaram de fingir que não estavam sentindo algo. O que aconteceu depois ficou marcado mais como sensação do que como lembrança clara. O quarto continuava silencioso. O mundo lá fora seguia exatamente igual. Mas dentro daquele espaço pequeno, existia uma mistura de curiosidade, desejo e uma coragem inesperada de atravessar uma linha que eu sempre respeitei. Enquanto penso nisso agora, percebo que certas escolhas não nascem de um único instante, mas de pequenas emoções acumuladas que a gente nunca teve coragem de olhar de frente. Aquela tarde me ensinou algo sobre mim mesma, sobre limites, sobre silêncio e sobre como o coração humano às vezes caminha por caminhos que a razão jamais planejou.